Muito bem, então a nossa matéria são epístolas paulinas, matéria que tem tudo a ver com aquela que a gente está vendo na terça, que é Atos dos Apóstolos e o cristianismo primitivo. Vocês vão ver muita identificação entre os assuntos. A diferença é que em Atos dos Apóstolos e cristianismo primitivo, a gente estuda as igrejas geograficamente falando, né? Aqui em Epístolas Paulinas nós vamos dar mais atenção ao conteúdo literário, estilo de escrita, data em que foi escrito, circunstâncias em que foi escrita e as principais doutrinas que cada uma das Epístolas Paulinas aborda. Amém? Muito bem. Então, o homem adquiriu capacidade de descobrir o mundo em que vive pelo poder da palavra do seu Criador. Dá para ver ali? Querem que eu não tenho como deixar mais escuro, porque... mas estão enxergando aí atrás? Ok. Então nós temos o texto de Provérbios 2,6, né, gente? Vamos ler juntos? Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Amém? Então ele está dizendo aqui que tudo que o homem descobriu, né, a respeito do mundo, a respeito de si mesmo, é única e exclusivamente pelo poder da palavra de Deus, né? O Senhor é aquele que dá sabedoria, conhecimento, que não é a mesma coisa que sabedoria, também vem da boca do Senhor, e entendimento, que também é diferente de sabedoria e de conhecimento, também vem do Senhor, né? Qual a diferença entre os três? Entre sabedoria, conhecimento e entendimento, né? Sabedoria, ela tem a ver com a vivência. Você certamente tem uma pessoa na sua família, né? Um avô, uma avó, um tio, que é aquela pessoa que de repente não tem escolaridade nenhuma, mas tem uma sabedoria tremenda. Então sabedoria tem a ver com a vivência, e uma vivência de relacionamento com as pessoas e principalmente com Deus. Então a sabedoria é uma coisa que se adquire pelo relacionamento, pela proximidade, pela intimidade com Deus. Conhecimento vem a partir dos livros, a partir da escola, a partir dos estudos. Conhecimento é algo que você, independente se crê em Deus ou não, relaciona com Deus ou não, pode adquirir. Tem mais a ver com o homem no seu esforço próprio, né? Na questão intelectual. E entendimento tem a ver com a maneira como nós vamos processar e aplicar os conhecimentos adquiridos, né? Então o entendimento, tem gente que tem muito conhecimento, né? Mas não tem a aplicação correta daquilo ali. Sabe para ele, ou sabe para ela. Vocês conhecem gente assim, né? Até alguns dos que estão escrevendo esses conteúdos novos para a escola, eu os desafiei, né? Professor, mas eu sei para mim. Eu digo, pois é, mas se Deus permitiu você ter uma formação e me permitiu avaliar que você é capaz de escrever para os melhores alunos, que são os meus, então certamente você precisa ter um entendimento para colocar isso para fora, né? Mas vai ter erro, vai ter dificuldade, não tem problema, né? Faz lá, né? Do jeito que você sabe e me passa, né? Esse material mesmo, ele tem todo o meu, né? Mas assim, para uma primeira experiência, né? É o primeiro conteúdo que esse professor escreveu, né? Para uma primeira experiência, de fato, eu achei que ele se saiu muito bem, né? Aí agora a gente vai modelando, né? Olha quem que ele citou aqui, Albert Einstein. O físico teórico Albert Einstein, na clareza da sua sabedoria, escreveu: viver é como andar de bicicleta, é preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Então, se você não
se mexe, se você paralisa nos processos, né, a tendência de você entrar por um caminho errado por causa de algum desequilíbrio será muito grande, né? Então precisamos estar, né, o que é o Evangelho? Né? É poder de Deus em movimento, amém? Enquanto Einstein define o viver como andar de bicicleta, aí agora nós vamos falar de Paulo, né? Paulo, apóstolo do Evangelho de Jesus Cristo, em uma das suas epístolas, definiu, Filipenses 1:21, olha a definição de Paulo, vamos juntos. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Amém? Então veja que Paulo define que a vida é o próprio Cristo. Einstein define a vida como um movimento contínuo na existência. Paulo define a vida como este movimento em Cristo. Inclusive tem uma passagem que Paulo diz, porque nele vivemos, existimos e nos movemos. Amém? Dois homens extraordinários, de fato, né? Agora eu vou colocar no grupo lá o livro da biografia de Einstein para vocês. Eu tenho botado bastante livros ultimamente, não sei se tem percebido. Inclusive hoje eu coloquei um raríssimo, agora há pouco antes de vir para cá. Eu ainda não terminei o primeiro. Hoje eu coloquei um raríssimo, que é o comentário da Epístola aos Romanos, né? Comentário de Romanos tem um monte por aí, mas aquele ali em especial é bem raro, porque ele é por uma editora lá dos anos 60 que não existe mais, que era a Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, né? Então, um antigo pastor batista que me doou alguns livros daquela coleção ali, né? Ele me disse, olha, esses aqui eram os livros que nós estudávamos na época dos antigos batistas, da renovação das igrejas tradicionais, anos 50, 60, né? E o interessante daquele material é que ele era um material que não era escrito única e exclusivamente por um autor. Tem um autor ali, mas ele era escrito a partir de consenso e de debate entre professores de teologia que atuavam no dia a dia, na prática, nas escolas teológicas. Então os seminários teológicos do Brasil tinham uma associação e aquilo ali virou uma editora. E toda a produção desses professores acadêmicas, e com alunos também, era colocada na forma de livro, né? Infelizmente essa iniciativa por algum motivo se acabou, mas hoje você consegue resgatar alguns desses materiais ainda. Então, dois homens extraordinários que viveram nesse mundo em épocas diferentes, mas com pensamentos opostos a respeito do viver. A referência de Einstein para definir o viver foi uma bicicleta, mas Paulo definiu em uma pessoa, né? Quem é essa pessoa? Cristo. E dele falou o resto do seu viver. Toda a sua vida, vida de Paulo, estava relacionada a Cristo, pois concluiu dizendo aos filipenses que o morrer é ganho. Amém? Por que o morrer é ganho? Porque eu vou estar mais perto de Cristo, né? Muito bem. Paulo inicia sua obra literária em um tempo onde o comércio e poder romanos se estendiam por toda parte, chegando à África Ocidental e ao norte da Índia. Não há desafio maior para um anunciador das boas novas de Cristo Jesus quando todos estão prosperando. Mas para um homem convicto de sua chamada, isso é motivação. Então, eu quando leio isso aqui me lembro do atentado de 11 de setembro de 2001, né? Foi? 1 ou 11? Não. 11? 11 de setembro. Isso, 2001. Né? Depois consulta o Dr. Google, tá? Mas quando, independente da data, quando eu leio isso aqui, eu me lembro que alguns pastores americanos disseram assim, talvez o pastor Joseph Smith te falou isso, né? Que quando aconteceu o 11 de setembro, o povo todo correu para as igrejas. As igrejas nos Estados Unidos tiveram um inchaço de uma hora para outra, né?
Por quê? Porque eles estavam traumatizados, né? O país havia sofrido um ataque que eles jamais imaginariam que poderia acontecer. 2001, né? Eu me lembro, mesmo sem morar lá, que quando eu vi aqueles aviões batendo na televisão, eu fiquei com a boca aberta sem saber o que dizer, né? Porque aquilo parecia, num primeiro momento eu pensei que era coisa de filme, que era uma montagem, né? E depois, quando eles realmente noticiaram, né? Aí eu fiquei muito chocado. Imagina quem mora lá, né? Tu teve lá, né? Fervo. No lugar, né? Que caiu. É o memorial que tem. Então, mas veja bem, normal, né? Quando há uma convulsão social, todo mundo procura Deus, procurar a palavra, procurar a igreja, procurar alguma religião. Agora Paulo é exatamente o contrário. Ele exerce seu ministério no mundo antigo, num período que todo mundo estava prosperando. Um período, guardadas as devidas proporções, né, que todo mundo estava bem. Mas aquele que realmente tem o chamado, ele não depende das circunstâncias externas. O que muita gente pensava no tempo de Paulo. Mas Paulo, de fato, se há uma palavra que nós podemos definir ele, é a palavra convicção. Paulo é um cara convicto, um cara tão convicto que sábado à tarde, com um sol desse, Paulo estaria dando aula, ele não estaria na praia. Isso é coisa de gente convicto do seu ministério, E tem gente mais louco ainda que vem assistir. Parabéns a vocês. Então, Paulo tornou-se um apóstolo com vasta experiência. É aquilo, né? Se você quer o que ninguém mais tem, você faz o que ninguém mais faz. Simples assim. Se você fizer o que todo mundo faz, você terá o que todo mundo tem. Será simplesmente mais um. Então, muitas vezes as pessoas querem ser exclusivas, mas têm os comportamentos, as atitudes comuns que todos os demais têm, principalmente quando isso envolve pagar um preço, quando isso envolve andar uma milha a mais, quando isso envolve fazer um esforço a mais, Nós vivemos uma geração que as pessoas são muito boas para falar, mas muito ruins para fazer, Falta atitude, falta ação. Mas não é o nosso caso aqui e nem era o caso de Paulo. Então Paulo se tornou um apóstolo com muita experiência, não só prática, mas literária, de muito valor para os propósitos do Senhor no viver da igreja. Como nós chamamos os escritos de Paulo? Epístolas. Amém? Não é pistola não, tá? Epístolas. Da onde vem essa palavra epístola? Epístola vem de um prefixo grego que é epi, que significa por cima, e um substantivo grego que é a palavra stola, que quer dizer manta. Olha aí, a pastora que gosta muito de usar mantas, Eu que no inverno gosto muito de usar poncho ou usar pala. No grego nós estamos usando uma epístola. Então epístola não é só o que você lê, o que você usa também. Olha que descoberta interessante que você está fazendo nesta tarde. É aquilo que é usado por cima. Então aí vem o grego epistoles, que quer dizer mensagem. Aqui, ou seja, é a mensagem que nos cobre, é a mensagem que vem por cima, ou de cima, no caso de Deus, para nós. O que é uma epístola? Simples, mensagem que vem por cima, ou que vem de cima, e nos cobre com a doutrina do Senhor, como alguém que está coberto por uma capa, por uma manta.
Quem está coberto por uma capa? Vamos lá, quais são os benefícios de quem está coberto por uma capa? Ele sente frio ou não? Não. Ele se molha numa tempestade ou não? Não. Ele está mais protegido ou não? Está. Ele está mais aquecido ou não? Está. E ainda que seja quente, o sol lhe queima ou não? Não. Exatamente. Então, da mesma forma como quem está coberto por uma manta ou por uma capa no mundo físico, é quem está coberto pela doutrina de Cristo no mundo espiritual. Pegou aí? E o que a capa representa? Vamos falar da simbologia agora. Quem usa uma capa, não, isso nós já falamos, os benefícios, mas a simbologia de uma capa. Eu estou assistindo na Netflix aquela série The Crown, que é a história da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra, né? Quem usa capa? Quem tem poder. Reis usam capa, juízes usam capa, né? Então, né? Na formatura de vocês, né? Vocês vão estar com as togas, eu vou estar com a túnica, né? O que a capa indica então? Autoridade. Só tem autoridade quem está coberto com a doutrina de Cristo que vem do alto. Amém? Aí chega essas horas, 20 minutos de aula, você já começa a pensar assim: valeu a pena ter vindo. Se acabasse aqui, já valia a pena. Mas nós temos ainda bastante slides hoje. Vamos lá. Como dividimos as epístolas paulinas? As irmãs que chegaram agora, eu não dei a apostila impressa em papel, porque ainda faltam uns 30% para nós corrigir e diagramar. Provavelmente semana que vem já vai estar na mão de vocês. Enquanto isso, nós vamos no slide. Quiserem pegar água, café e no banheiro, fiquem à vontade. As aulas nos sábados, elas são mais light, tá? Embora igualmente importantes. E dá falta, viu? Quem não veio hoje aqui, levou tudo falta, tá? E é 4 falta, porque é 4 horas de aula. Aliás, 4 não, desculpe, 2 faltas, são 2 aulas. Cada aula tem 2 horas, né? Olha só como o professor é mau, né? Já queria dobrar as faltas do pessoal. Vamos lá, divisão das epístolas, irmãos, irmãs. As epístolas se dividem em gerais e pastorais. Quais são as epístolas gerais? De Paulo, tá? O nome já diz, né? As gerais são aquelas endereçadas a um público amplo. Quais são elas? Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª. Vamos junto. Romanos, Coríntios, 1ª e 2ª. Vamos lá. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª, e Filemon. Agora, aqui está tudo certo, com exceção de Filemon, que eu fiz uma observação ali. Aliás, ele fez, né? Porque a gente preferiu aqui na nossa escola agrupar a epístola a Filemon entre as gerais. Alguns estudiosos classificam Filemon entre as epístolas pessoais ou pastorais. Mas independente, isso é apenas um detalhe da teologia, não vai impedir ninguém de ir para o céu e nem de estudar ou de aprender e até de dar aula, tá? Então nós preferimos colocar Filemon aqui entre as gerais. Aí quais são as epístolas pastorais? Ora,
ou pessoais, né? São as que lidam com o comportamento da liderança. Então, as gerais, Paulo escreveu para igrejas. As pastorais, Paulo escreveu para pessoas, para líderes, né? Que estão na organização da igreja. Quais são as pastorais? Vamos juntos. Timóteo, 1ª e 2ª, e Tito. Então, nessa ordem aqui, nós teríamos 8 epístolas gerais, tá? E, aliás, 8 não, mais, né? Porque Coríntios é 1ª e 2ª, Tessalonicenses também, então vai dar Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e Filemão. Nós teríamos 10 epístolas gerais de Paulo e 3 epístolas pessoais ou pastorais. Perguntinha que os alunos fazem quando chega nesse slide: professor, mas e Hebreus? Como é que fica? Mesma coisa. Algumas escolas, alguns estudiosos classificam Hebreus como de autoria paulina. Eu já vi estudiosos falarem que Hebreus seria de autoria de Apolo. Eu já vi estudiosos falarem de Hebreus como sendo de autoria até de uma mulher. Também é um detalhe, tá? Eu particularmente penso ser de Paulo. Mas como nós não temos isso aí é um debate, tá? A níveis técnicos da teologia, aí tem debate, tem gente que escreve tese, tá? Mas se não é, análise, sintaxe, morfologia, estilo, mas aí é coisa de quem está na área mais técnica, tá? Esse pessoal tipo que trabalha com tradução da Bíblia e tal, para eles interessa se aprofundar nisso aí, não é o nosso caso aqui, tá? Então eu não coloquei Hebreus. Hebreus, nós vamos colocar ela entre as epístolas gerais, que é a próxima matéria que vem depois dessa daqui, correto? Mas, particularmente, Hebreus, no meu entender, tem sim autoria de Paulo, tá? Bom, o guia prático da Bíblia relata onde foram escritas então essas 3 epístolas. Romanos foi escrita na cidade de Corinto por volta de 57, tá? Depois de Cristo. Detalhe, Romanos não é escrita para romanos, mas para uma igreja predominantemente de origem judaica em Roma. É um troço meio louco, né? Mas por que romanos então? Porque eram de Roma, moravam em Roma, eram cidadãos romanos, só por isso. Então você vê que nós temos uma epístola com um nome que foi escrita num lugar que não tem nada a ver com o nome, para um pessoal que também não tem muito a ver com o nome, tá? Porque a gente, né, quem é leigo lê isso aqui e pensa assim: ah, nossa, Romanos, escrito em Roma, né? Nada a ver. O que foi escrito em Roma? Efésios, Filipenses e Colossenses. Aí nós vamos entre os anos 60 e 62 depois de Cristo, tá? E Coríntios, já sei, escrito em Corinto. Não, 1ª e 2ª aos Coríntios, escritas em Éfeso. Lá por 55 depois de Cristo. Gálatas, provavelmente antes do concílio de Jerusalém, em 50 depois de Cristo. Por que ele não falou ali Gálatas aonde que foi? Porque aí não há consenso. Na verdade, boa teologia é assim mesmo, tá? Quando não há consenso a gente se cala, para não conduzir o aluno por especulações, né? Ah, mas eu quero me aprofundar nisso. Aí a gente indica livro. Eu já tive uns alunos, né? Aí a gente indica livro. Mas aí vem aquela velha frase que nem tudo Deus deixou pelo nosso entendimento. Exatamente. Depois só vai se lá na prova. Esse na verdade é um detalhe. Exato.
detalhes que não deixam de ter a sua importância também. Por quê? Porque, como eu falei, né? Você de repente pensar que Romanos foi escrito em Roma, num primeiro momento, pode não dar problema. Mas se você levar em consideração a doutrina ali contida, né? Você pode até acabar falando de uma heresia, por exemplo, né? Romanos foi escrito para pagãos que formavam a igreja porque era em Roma. A pessoa já tem Roma associada com gentios, né? Não é pagãos, gentios, né? E aí de repente alguém vai questionar assim, então por que Paulo fica falando lá naqueles capítulos sobre Israel? E aí alguém daqui a pouco levanta e diz assim, não, já sei, porque aqueles capítulos não foi Paulo que escreveu, foi alguém, e foi adicionado. Aí começa as heresias. Toda heresia ela começa do desvirtuar de, muitas vezes, um detalhe teológico. Se vocês forem estudar heresias, que é um conteúdo que eu quero dar lá no intermediário, para quem fizer intermediário, aí nós vamos ver isso. Toda heresia, ela tem origem sempre numa distorção doutrinária, na maioria das vezes do detalhe. É alguém que pegou um detalhe sem formação teológica, sem entendimento, achando que basta ler a Bíblia e eu sei, e fez todo um raciocínio em cima daquilo ali, e a coisa acabou desvirtuando a doutrina que estava ali contida. Não confundam ler a Bíblia, o que todos podem e devem fazer, com entender a Bíblia. Certamente boa parte das pessoas que vocês conhecem até lê, mas muitas vezes não entende nada. Talvez vocês mesmos, durante um bom período da sua caminhada, até leram a Bíblia, mas não entenderam, né? Então tem coisas que você está lendo a Bíblia, o Espírito Santo esclarece, ilumina, né, no próprio texto, mas tem coisas que você vai ler a Bíblia e você precisa ter algumas informações, que é o papel da teologia, para você colocar aquilo dentro do contexto correto e entender de fato que o texto e o escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, estava querendo dizer. Amém? Alguém escreveu uma ignorância no Facebook ontem, né? A pastora está pensando nisso, e é por isso que eu li na testa dela e vou dizer, né? Então ontem alguém escreveu uma bobagem no Facebook. Como é que foi a bobagem? A teologia forma teólogos e não pastores, era isso, né? Teologia para formar teólogos. Pastores são formados no chamado de Deus. Não, mas é justamente isso. Essa pessoa queria dizer que não precisam estudar teologia. Não precisa. Né? Aí a pastora olhou, né? Disse, como é que eu respondo isso, né? Eu fiquei louca. Aí eu disse assim para ela, nem responda, né? Fiquei louca. Mas eu quero responder. Eu digo, tá, então põe um versículo aí, bota aí, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Pronto. A pessoa já vai entender. Tá ouvindo na TV isso aí. Eu vi isso aí. E o pior é que isso aí não é nem uma questão até tanto teológica, né? É uma questão de gramática. O cara não sabe ler. Completamente. Ela não sabe ler. Bom, vocês viram as vassouras ungidas que eu botei no grupo, né? Aquilo ali assim é milão cada uma. Bom, Se ela for limpar a casa sozinha. vamos lá. Então, nessa mesma época, entre 50 a 51 depois de Cristo,
Tendo sido expulso de Tessalônica em sua segunda viagem, aí Paulo escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Tá? Então, 1º e 2º Tessalonicenses, provavelmente ele escreve na estrada, porque ele tinha sido expulso da cidade. 1 Timóteo e Tito, foram escritas na sua soltura da prisão domiciliar em Roma. Mas 2 Timóteo foi quando já estava preso, próximo do fim do seu trabalho para o Senhor. Então, se nas nossas Bíblias as epístolas paulinas fossem seguir a ordem em que foram escritas, né, não começaria com Romanos, mas começaria sim com Gálatas, que é a primeira, tá? E terminaria com 2 Timóteo, que é a última. Então, a mesma coisa dos evangelhos, né, nós vimos naquela matéria de introdução aos evangelhos que o primeiro evangelho não é Mateus, mas é Marcos, tá? Então, as nossas Bíblias não estão agrupadas por ordem cronológica, os livros classificados, colocados na ordem, né? Mas sim por uma ordem temática, que não deixa de ser uma ordem teológica. Então, tem gente que é tão bobo que fica falando que teologia é uma coisa e Bíblia é outra. Não consigo entender isso, né? Ora, os próprios livros da Bíblia são agrupados seguindo um critério teológico. Então, a teologia é uma coisa intrínseca à Bíblia. Não tem como você separar isso, tá? Muito bem. Os esforços de Paulo para escrever 3 epístolas em uma época de poucos recursos lhe rendem muitas considerações pelo ótimo trabalho prestado na obra do Senhor até hoje. Gente, é verdade. Imagina Paulo hoje com um computador desse, o que ele não fazia? Imagine Paulo com um tablet, Paulo com o WhatsApp, Quer dizer, se Paulo com tinta, pergaminho, papiro, pena, fez o estrago que fez, vamos assim dizer, no bom sentido, Então imagina hoje. A Bíblia de Estudo da Reforma afirma sobre Paulo e suas epístolas: depois do próprio Jesus, nenhum outro líder teve influência maior sobre o cristianismo. Ninguém, além do apóstolo Paulo, enfatiza tão corajosamente a graça que temos por intermédio de Cristo. Amém? Então Paulo é o grande, vamos dizer assim, escultor, da doutrina, da fé cristã. Em suas 3 epístolas, Paulo vai citar o nome de Jesus 221 vezes. Já os demais apóstolos mencionam o mesmo nome em bem menos vezes. Hebreus, por exemplo, vai mencionar 13, Tiago 2, Pedro 20, tanto na primeira como na segunda epístola de Pedro, tá? João na primeira e segunda epístolas 14 vezes, e Judas na sua epístola 5 vezes. Esse Judas não é o que traiu Jesus, tá? É outro Judas. Bom, tal emprego abundante do nome do Senhor revela uma teologia cristocêntrica. O que quer dizer cristocêntrico? Cristo é o centro. Eu recomendo que vocês escutem os louvores de um pastor que eu gosto muito. Ele já é bem antigo, que é o pastor Cláudio Claro. Não sei se alguém já ouviu os louvores dele, O pastor Cláudio Claro eu gosto porque os louvores dele têm um conteúdo teológico e são cristocêntricos. Ele é o autor daquele louvor: videira, 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 vida. Então, ele tem um CD, eu não lembro o nome agora, que na contracapa do CD ele diz isso, que o objetivo daquelas letras é trazer uma teologia cristocêntrica. E eu tenho o CD lá em casa, se não me engano são mais de 20 músicas, e todas elas têm conteúdo teológico, e todas elas Cristo é o centro.
Cristo é o santo. Aquilo ali foi iluminado pelo Espírito Santo. Amém? Cláudio Claro. Muito bem. Por 6 vezes nas suas epístolas, Paulo declara sua devoção a Jesus. Então vamos lá. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Você vê que Paulo ele se identifica tanto com o Evangelho e se apropria tanto do Evangelho, no sentido de aplicá-lo à sua própria vida, que ele chega a ponto de chamar o Evangelho de Cristo de o meu Evangelho. Quando é que o Evangelho de Cristo é o nosso Evangelho? Quando Cristo é o nosso Senhor, quando Cristo é o nosso Deus, quando Cristo é o nosso governo. Amém? Uhum. Com certeza. Lembra o que o Espírito falou através de Ananias? Que o Senhor falou a Ananias o quê? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante reis e nações e tal. Outro versículo, ó. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Olha, irmãos, se Cristo é Deus, Deus conosco, na pessoa do Espírito Santo, tudo que nós precisamos, podemos, está em Cristo. Não só está, como é Cristo. Então, quem tem que ser o foco da igreja? Quem tem que ser o eixo da igreja? Quem tem que ser o centro da igreja? Quem tem que ser o assunto principal da igreja? Cristo. Cristo é Deus na igreja, que inclusive é o seu corpo. Amém? A falta de percepção da igreja como corpo de Deus em Cristo, ela tem sido substituída pela visão da igreja como uma organização. E aí, eu não tenho temor de dividir a igreja, de pecar contra a igreja, de prejudicar a igreja, de atrasar a marcha da igreja, de perturbar a igreja, como muitos fazem. Por quê? Porque na minha cabeça ela é só uma organização. Alguns é pior ainda, né? Alguns, além de enxergar a igreja só como uma organização, ainda enxergam só a sua denominação. Aí a visão é mais fechada ainda, né? Mas quando eu enxergo a igreja como corpo de Deus, e aí eu vou lá e cometo um pecado contra a igreja, contra o corpo, é a mesma coisa lá que aqueles que estavam torturando Jesus. Uhum. Sim. Uhum. Quando você está pensando, você não está pensando em ninguém. É você e Deus. Aí você ora, fala com ele, sabe, antes de você vir diariamente, você tem licença do outro, você sai do ambiente, da hora que você está aí você começa a E olha que eles nem têm essa noção na teologia deles da igreja como corpo. Nós temos. Sim. Por
Por quê? Porque a visão espiritual foi substituída por um entendimento meramente social. E nós temos que resgatar isso. Vamos lá. Outro versículo ali, ó. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem era o sucesso de Paulo? Eram os discípulos que ele formava. Então, nós não vamos ser medidos ou galardoados no céu pelos prédios que construímos ou pelo patrimônio que angariamos para a organização, mas pelas pessoas que formamos. Já dizia Lutero, numa das suas 95 teses da Reforma, né, que o tesouro da igreja são aqueles que Cristo comprou para si. Amém? Outra ali, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aqui é com relação às torturas que ele sofria, né? Que muita gente quer ter o poder que Paulo tinha, mas se falar de levar uma surra de vara pelado na frente dos outros na praça pública, e ele já não quer não. Né? Eu quero o poder que Paulo tinha, mas não quero pagar o preço que ele pagava, né? Mas existe uma linha mais mística que diz que Paulo, além das marcas das torturas, tinha os estigmas, né? O que são os estigmas? São algumas pessoas que, segundo alguns, de uma linha mais espiritualista, vamos dizer assim, se aproximaram tanto de Jesus, né, que tinham marcas de cravos e marcas do lado, né? Eu falei terça-feira na aula aqui, né? São Francisco de Assis tinha isso, Santa Teresa d'Ávila tinha isso, tem alguns até hoje, na Igreja Romana que valoriza muito isso, tá? Não vou entrar no debate aqui, eu acho até que possa ser bem possível mesmo, né? Mas fato é que, assim, quando você tem duas maneiras de entender um versículo, tá? Isso também é boa teologia, você sempre vai pelo mais simples, o menos sempre é mais. Então aqui vamos entender que essas marcas são de fato as torturas que ele sofria, tá? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Isso aqui ele escreveu quando estava preso. Quem é que aprisionava Paulo? Muitas vezes quem o aprisionou foram quem? Os romanos. Outras vezes os judeus para entregar aos romanos. Mas como é que Paulo se enxergava? Ele não se enxergava aprisionado pelos seus inimigos, mas ele se enxergava prisioneiro de Cristo, porque ele entendia que livre ou aprisionado, né, ele estava frutificando para Deus. Amém? Tem um homem na história recente da igreja, né, que eu gosto muito de ler os livros dele. Ele viveu lá pelos anos 50, se não me falha a memória, do século passado, que é o Atmani. O Atmani, ele é considerado por alguns, né, o cristão mais influente da história da igreja depois de Paulo. E na época que houve a invasão e a mudança para o regime comunista, ele ficou a maior parte da sua vida preso. E o que nós temos hoje, né, são materiais que ele escreveu preso, né? E enquanto ele estava preso, os seus discípulos tinham várias e várias anotações e até algumas gravações em áudio. Naquela época já se conseguia fazer isso, né? De ensinos, aulas, mensagens, ministrações dele, e os discípulos, né, se puseram a escrever aquelas coisas. E hoje, se você for em alguma livraria evangélica boa por aí, às vezes até livrarias seculares, você vai ver vários e vários livros, obras do Atmani,
E ele é considerado um homem que influenciou mais a igreja enquanto esteve preso do que quando esteve solto. Então é muito interessante. Eu vou ver se eu acho um PDF da biografia dele para colocar no grupo para vocês, né? Então tem gente que é assim, né? E preso, ele influencia mais, né? Eu acho que se o diabo imaginasse algumas coisas, ele deixava de prender e matar a gente assim, né? Porque tem gente que morto, ele gerou muito mais para Deus do que vivo. É o caso, por exemplo, dos pré-reformadores, né? Do John Hus. Depois lá na história da igreja nós vamos ver isso, né? E tem gente que preso, ele influenciou mais para Deus do que solto, que é o caso de Paulo, Atimani e muitos outros. Amém? Ali, ó, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Aqui ele está fazendo uma reclamação. Isso não mudou muito, né? Que tem de gente buscando o que é seu e não o que é de Cristo, né? E 2 Timóteo 4,7, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Amém? Você percebe que são as últimas palavras dele, né? E ele fala de guardar a fé. Não adianta de nada fazer muitas coisas para Deus se no final da história perdemos a fé. Né? Precisamos começar bem, continuar bem e terminar bem, de preferência melhor ainda. Né? Isso não é fácil. Isso só gente que tem convicção que faz. Exatamente. Exatamente. Amém? Tocou o sinal aqui para uns 5 minutinhos de intervalo. Certinho, né? Daí vamos entrar na epístola aos Romanos. Parece até que eu combinei.